Bom dia! Está começando mais um programa do Coach Matinal, o programa que irá mudar o seu dia. E nesse programa de hoje nós vamos falar sobre 3 armadilhas da mente que geram sofrimento, né? O que são essas armadilhas da mente? São muitas vezes os pensamentos, né? As emoções que nós temos que estão disparando pensamentos que geram energia negativa, que geram emoções negativas em nós, que nos impedem de nos movimentarmos, que fazem nós remoermos pensamentos negativos e que gera ansiedade, depressão, tristeza e outras desarmonias em nosso corpo, né? Falta de iniciativa, que vai gerar também a procrastinação. Então nós vamos falar sobre essas 3 principais armadilhas que são vistas, por exemplo, numa visão da psicologia, como 3 problemas que acabam fazendo você não conseguir avançar, você ficar travado. Ou seja, são na verdade crenças limitantes, né? Chamam de crenças limitantes e que a gente também pode ver isso em outras práticas, como por exemplo a PNL, são crenças limitantes, né? Então a gente vai ver sobre isso hoje aqui. Antes de falar sobre essas 3 armadilhas da mente, deixa eu te fazer um convite, que vai ser amanhã, dia 22 de fevereiro, a nossa aula online sobre ansiedade. Nós vamos falar sobre como controlar a sua ansiedade, exatamente. Como você pode fazer para controlar a sua ansiedade, reduzindo, né, aquele estresse, aqueles problemas, sudorese excessiva, né, a respiração excessiva. Como você faz para conseguir controlar a sua ansiedade e viver uma vida mais tranquila, né, sem tantos problemas que a ansiedade traz. A gente vai falar sobre as principais técnicas psicológicas utilizadas hoje para trabalhar a ansiedade. Vamos ver também a diferença entre vários problemas, entre os vários problemas de ansiedade, né, que é o transtorno do pânico, por exemplo. Qual é a diferença entre o transtorno do pânico e da ansiedade? E quando você tem uma crise de ansiedade, como fazer para contornar isso, controlar, superar este problema? É isso que a gente vai ver lá e você vai poder também fazer perguntas ao vivo. Se você ficou interessado e quer saber mais, você pode clicar no link que está na descrição do vídeo ou no link que vai aparecer aqui no vídeo em algum lugar da tela. Então vamos lá, damos continuidade. Dito isso, vamos dar continuidade ao que nós estávamos sobre as 3 armadilhas da mente, né? Bom, então essas armadilhas da mente são aquelas armadilhas que geram pensamentos e emoções negativas em nós e que não nos permitem a gente conseguir avançar, né? E elas vão gerando sofrimento. As pessoas ficam sofrendo porque criam uma realidade em que acabam sofrendo com aquilo, né? Os referenciais que ela está naquele momento geram sofrimento. É mais ou menos assim. Bom, na verdade, antes de dar os exemplos, eu vou falar das 3 armadilhas, uma de cada vez, e vou dar um exemplo de cada uma, e depois vou dizer qual seria uma ação mais assertiva para superar cada um desses 3 vilões, dessas 3 armadilhas. Vamos então para a primeira. A primeira é o apego. O que é o apego? O apego ele pode se dar em vários âmbitos, né, em várias situações na vida do sujeito, da pessoa. O apego pode ser o apego ao emprego, pode ser apego a uma pessoa, a um relacionamento, pode ser apego até mesmo a um amigo, pode ser apego a uma situação na vida que a pessoa estava, né? Pode ser o apego a um status social que ela tinha e agora esta pessoa perdeu. Então, o apego, ele é, na verdade, a uma situação ou a uma pessoa. Só que a pessoa não consegue ver que todas as situações na vida, elas possuem um ciclo de início, meio e fim. Tudo na nossa vida, até mesmo a nossa própria vida, ela é regida pelo ciclo de início, meio e fim. As coisas nunca são exatamente iguais, elas não duram para sempre, né? O apego a uma situação é a visão limitada que a pessoa tem, achando que as situações duram para todo sempre. Então, olha que interessante, né? Quando nós nos apegamos, por exemplo, a um emprego,
E aí a pessoa está apegada, né? Ela entra naquela realidade e acha que a realidade é tudo. E aí quando ela tem esse apego e ela perde este emprego, o sofrimento a atinge, porque ela pensa, nossa, e agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Ou seja, claro, perder um emprego é uma situação bem complicada, né? A pessoa se sente sem rumo, sem saber o que fazer, né? Mas veja que isso pode ser até mesmo uma oportunidade para ela. Ou quando perde um namorado, a namorada, o marido, né, a esposa, o que acontece? A pessoa deixou ela, né? Ah, acabou a relação, e aí a pessoa fica apegada. Então, muito melhor é deixar ir, né? Porque quem ama, deixa ir. Quando você se apega à pessoa, você não dá a possibilidade de você encontrar outra pessoa, de você ser feliz com outra pessoa, né? Ou de você até mesmo encontrar a si mesmo e ser feliz sozinho. Aqui tem um vídeo que eu deixo na descrição também, que é o Aprenda Como Ser Feliz Sozinho e o Aprenda a Ser Feliz Sozinho, né? Que é primeiro você encontrar o amor dentro de você. Ele está ligado a uma visão limitada que a pessoa tem de não conseguir compreender que as coisas têm esse ciclo. E o interessante é que você pode pensar assim, né? Se você tem esse problema, é assim, nossa, por que as coisas têm que acabar então? Para ter sentido. Imagine uma partida de futebol, uma partida de vôlei, que nunca tivesse fim. Que ela jamais tivesse fim. Os jogadores iam ficar desmotivados, eles não iam correr atrás, eles não iam jogar, eles não iam fazer nada, porque a partida é infinita mesmo. A qualquer momento pode fazer qualquer coisa, então para que fazer, né? Eu posso esperar, eu posso levar anos para fazer as coisas, não há problema algum. Agora, se você tem um tempo, você se movimenta, porque você sabe que aquele tempo é o que traz o significado, né? Ele traz o significado de ação, de você ter que agir, porque o tempo ele não é infinito, né? Ele tem uma limitação. Então, nós precisamos, para superar o apego, entender que todas as coisas possuem um tempo de início, meio e fim. Olhar para isso é olhar também para a vida, até mesmo quando um ente querido morre e nos deixa, nós precisamos deixar o nosso ente querido ir, né? Desapegar, amar ele, desejar que ele vá para um lugar melhor, mas também nos desapegarmos. Porque se nos apegamos à memória, nós causamos sofrimento para nós mesmos e até mesmo para o nosso ente querido. Como podemos causar sofrimento? Porque duvido que se fosse você a vir falecer, iria querer que uma pessoa ficasse sofrendo por você durante toda a vida, né? A gente não quer isso para as nossas pessoas que nós amamos. Nós queremos que a pessoa siga em frente, que ela seja feliz. Quem a gente realmente ama, né? Se a gente realmente ama, a gente deseja isso. Então, entender que todas as coisas possuem um tempo de início, meio e fim para superar o apego. A segunda questão, a segunda armadilha é a expectativa, né? A expectativa que nós geramos. Se nós temos uma expectativa alta referente às situações, nós criamos sempre uma expectativa, às vezes positiva, ou às vezes uma expectativa negativa, né? O Osho dizia que a expectativa é a grande inimiga da felicidade, né? Porque nós não aprendemos a ter uma visão diferente sobre as situações. Como é que funciona a expectativa? Funciona assim. Digamos que eu tenho hoje um importante evento para fazer a apresentação e eu começo a gerar uma expectativa negativa. Nossa, vai dar tudo errado, as coisas não vão sair certo, as coisas vão dar todas erradas, vai dar só problema. Eu gero uma expectativa. A probabilidade de acontecer coisas negativas aumenta porque a minha visão está focada nas coisas negativas. Então, se algo acontece de errado, eu amplifico os meus problemas, porque eu estou dando foco para eles. A minha visão de olhar para as coisas negativas, a minha expectativa, amplifica os meus problemas. Como dizia Aaron Beck, as pessoas vivem para confirmar as suas crenças, né? Nós confirmamos as suas crenças porque temos uma estrutura que está gerando aquele problema. Quando nós temos uma expectativa positiva, ela também pode nos gerar sofrimento a partir do momento em que você gera uma expectativa tão alta e aquilo acontece e não gera aquela expectativa. Seria mais ou menos assim. Você tem uma expectativa que vai estar fazendo uma prova e que você vai super bem naquela prova, que você vai estar tudo bem, que você vai passar naquele concurso, vai estar super certo. Quando chega lá,
aquilo não acontece. Você se frustra e pensa, isso não é para mim, eu não sou uma pessoa para passar, eu não sou uma pessoa competente, eu sou uma pessoa incompetente. Ou seja, a sua expectativa estava muito alta e acabou sendo abalada pelo fato da realidade que trouxe para você, né? Mas então, se nós não podemos ter uma expectativa positiva e não uma negativa, como fazer para superar, né? Nós precisamos aprender uma palavra que se chama resiliência. Ser resiliente não é você não ter nenhuma expectativa. É você fazer o seguinte, é você ver que pode ter um otimismo realista, né? Que é você olhar para a situação, ver que pode acontecer coisas negativas, né? Mas olhar também, então, ok, mas eu confio em mim, ter uma autoconfiança em você. E se a situação não trouxer coisas positivas, você observa os seus erros e tem uma resiliência, que é a capacidade de receber as informações negativas e se modificar e ver os seus pontos que tem a melhorar, ver onde você tem que melhorar para atingir o seu objetivo, ou seja, ser resiliente, né? Então, essa é a forma para você superar essa armadilha, né? Que seria a grande expectativa, você gerar uma resiliência às coisas que o meio lhe traz, né? E não também criar uma visão negativa, ter uma visão de otimismo, realismo, ou seja, olhar as questões, ter uma autoconfiança em você e ter uma resiliência. A terceira armadilha é a comparação, né? A comparação faz com que a gente funcione mais ou menos assim. Você olha uma pessoa que tem sucesso naquela área, você vê todas as qualidades dela, e aí você olha para você e pensa, realmente, eu gostaria de ser assim. Desta maneira, você nega a si mesmo todas as coisas positivas que você tem, coisas únicas que somente você tem, e se compara ao outro e tenta imitar a outra pessoa. Isso numa expectativa até mais não tão negativa. Porque se a gente for vendo uma tão mais negativa, você começa a se reduzir e achar que o outro é incrivelmente bom e que você nunca conseguiria chegar e fazer nada daquilo, né? Mas como superar uma comparação, né? A gente, na verdade, tem que superar a comparação, parar a comparação e olhar para as coisas únicas que cada pessoa tem. Você é único, assim como as gotas da chuva, a natureza nunca se repete. Se você pegar pedras no chão e colocar uma ao lado da outra, você vai ver que cada uma é diferente. Se você pegar várias flores, olhar no microscópio, olhar, cada flor tem uma configuração diferente. Cada um de nós possui digitais diferentes, uma configuração de corpo diferente, uma configuração de mente diferente em cada uma das nossas realidades e experiências. Não olhar para isso é negar a sua vivência, a sua existência única. Se você nega a sua existência única, você acaba se comparando com outras pessoas, isso produz sofrimento na sua vida, porque você começa a olhar para as coisas que o outro é bom e olhar para as coisas negativas, e você pode até fazer esse exercício ao contrário, olhar as coisas positivas que você tem e as coisas negativas no outro, né? Você pode fazer isso com qualquer pessoa. E aí você vai ver o quanto de sofrimento você está gerando para você mesmo. Então, essas foram as 3 dicas, né? Olhar, os primeiros erros são apego à expectativa e à comparação, as 3 armadilhas, né? E a primeira, e a forma para superar é entender que todas as coisas possuem um tempo de início, meio e fim, resiliência, ou ter resiliência para você mesmo, e olhar para as coisas únicas, né? As coisas únicas que você tem e que você pode alcançar e que você pode realizar com essas questões únicas, tá certo? Então, meu amigo, minha amiga, eu desejo para você um ótimo dia, com incríveis mudanças e profundas realizações. Se você gostou, deixe o seu curtir nesse vídeo, compartilha também, né? Porque é importante você compartilhar, comente abaixo o que você achou desse vídeo para eu saber se eu estou realmente ajudando você. E eu peço para você deixar o seu curtir também, porque isso ajuda o canal a crescer. Porque eu desejo para você um bom dia!